Eu queria te perguntar, né, a 175, nossa resolução mãe da indústria de fundos, o que você acha que ela nos aproximou, né, dos padrões internacionais da regulação? Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Eu sempre falo isso quando eu estou nos eventos. Eu sei que todo mundo aqui tem muito trabalho para fazer, então perder uns minutinhos para escutar a gente é, realmente muito caro para a CVM, a atenção de vocês, e eu agradeço por vocês estarem aqui hoje. Vocês são parte muito importante do nosso mercado, são quem vai colocar essa resolução para frente e essa resolução andando conforme a gente programa. Vocês são os responsáveis por isso. Eu quero agradecer o convite do Pátria por dar essa oportunidade mais uma vez para a CVM poder expor um pouquinho do que vem da parte regulatória, do que vem da parte de supervisão e quais são os desafios que a gente tem para enfrentar nesse novo cenário. Nesse sentido, tentando responder da melhor maneira possível a sua pergunta, a nossa ideia principal foi a seguinte: esse novo framework regulatório ele não nasceu no ano de 2022, né? Ele começou a sua gestação, ele nasceu em 22, mas ele começou a sua gestação muito antes, muito antes. Então foi lá em 2017. Olha quanto tempo leva para um órgão regulador redesenhar uma regulação de fundos de investimento, porque isso não pode ser feito assodadamente. Lá em 2017, a CVM desculpem, a CVM passou por um peer review. Eu falo sofreu porque a gente passou novamente por uma agora e é um processo de auditoria danado, tá, pessoal? Danado mesmo. Em 2017, o FSB, o Financial Stability Board, visitou a CVM e fez o peer review, que é feito normalmente em todas as jurisdições que são associadas à IOSCO, né, que pertencem à IOSCO, e chegou à conclusão, no âmbito daquele peer review, que a gente deveria atender, a princípio, 6 recomendações. E, curiosamente, algumas dessas recomendações elas eram muito ligadas a especificidades da indústria de fundos. O FSB, quando esteve conosco em 2017, olhou especialmente, a gente está aqui num dia de crédito, né? Olhou especialmente para os fundos de crédito e falou: então, pessoal, olha só, esses fundos de crédito de vocês aqui estão indo bem, mas eles não estão no nível de governança internacional que a gente está visualizando hoje nas jurisdições maiores, nas jurisdições mais evoluídas. Então, em 2017, a gente tomou essa recomendação do FSB: olha só, vocês têm que começar a trabalhar, a entronizar na regulação brasileira mecanismos de proteção à liquidez nos fundos de vocês. Porque à época a gente não tinha esses mecanismos de proteção à liquidez. Então, esse foi o primeiro toque lá atrás que a CVM teve. Opa, peraí, realmente é momento de repensar. E começamos a repensar e a trabalhar desde 2017. 17, 18, 19. Em 22 só, editamos a norma após análise de impacto regulatório, após pesquisas com o mercado, altas conversações com todos os participantes, todos mesmo. A audiência pública da 175, vocês devem recordar, teve mais de 2.000 sugestões, e todas as sugestões foram escrutinadas pela nossa área de normas. Foi um trabalho realmente hercúleo que culminou finalmente com a 175, que trouxe em especial, e aqui falando da nossa parte de crédito, né, trouxe o atendimento a uma das recomendações do FSB, que é a instalação na nossa regulação de mecanismos de proteção, de gestão de liquidez nos nossos fundos. Do que é que eu estou falando aqui especificamente? Já é hora de entrar nisso ou você quer fazer outra pergunta? Na verdade, eu quero sim, Eu Veloso. sabia, olha só. É que Não, eu gente, começo a falar, eu vou a gente tem que engrenando e já era. aproveitar o Veloso aqui, né? Pô, vamos lá. Eu acho, a gente no Pátria, a gente começou a nossa história tendo muitos investidores estrangeiros. E eu lembro que
tanto eu quanto outros sócios aqui na instituição, a gente falava para os investidores estrangeiros que os fundos no Brasil não tinham responsabilidade limitada. Eles falavam, quê? Como assim? Mas eu não estou entendendo, eu posso ser chamado a maior? Como é que existe isso, né? E olhando o mercado internacional e fazendo um paralelo aqui com o Brasil, como é que esse mercado ele trata a responsabilidade dos investidores, né, nos fundos, e o que a gente pôde aplicar aqui, finalmente, com o 175? Eu vou responder, depois eu vou passar para meus colegas aqui, que senão isso vira um monólogo, né? E nós temos duas pessoas assim muito mais capacitadas do que eu aqui ao meu lado para poder responder com mais qualidade, vocês todos. Olha, eu diria para você que o nosso fundo, quando a gente se senta na mesa com as outras jurisdições, ele era uma jabuticaba. Literalmente uma jabuticaba. E é engraçado quando eu falei isso lá fora, na IOSCO, o primeiro efeito foi o que é uma jabuticaba. Eu falei, é isso, viu? É isso, é o nosso fundo. É um negócio que você não conhece, que só tem no Brasil, que é uma delícia, mas só tem no Brasil, e é muito característico nosso. Assim era o fundo de investimento no Brasil. Eu acredito que a gente ainda não chegou no limiar da melhor disposição. Tá? Por quê? Porque aqui no Brasil o dono do fundo é o cotista. O dono do fundo é o cotista. Tá? De acordo com o Código Civil. Isso quer dizer que o gestor ele tem sim uma ampla liberdade, muito mais agora no âmbito da 175, onde a gente deu os poderes para o gestor que ele já exercia, mas agora ele também tem as responsabilidades. Mas ele continua limitado em muitas ações, porque muitas ações precisam de aprovação assemblear. Tal. Se você for nos Estados Unidos, o cenário é diferente desse. Principalmente para fundos de private equity, por exemplo, o dono do fundo não é o cotista. O dono do fundo é o gestor. É o gestor. E você entra e está sujeito às regras daquele gestor. É uma estrutura muito diferente. E essa estrutura diferente, eu imagino que seria o ideal para a nossa estrutura aqui no Brasil. Por quê? Ora, é a estrutura da jurisdição que tem o maior mercado do planeta. Essa é a estrutura americana. Né? É claro que na 175, como o nosso mercado ainda não atingiu, vejam bem, o nosso mercado não atingiu, na minha opinião e na opinião dos outros colegas dentro da CVM, não atingiu o mesmo nível de maturidade que esse mercado maior do mundo, que são os Estados Unidos. Então, para o momento atual, a 175 foi a melhor solução que nós pudemos encontrar, até porque para a gente mudar a disposição do cotista como dono do fundo, a gente precisa mudar o Código Civil. É uma modificação muito mais profunda. Então, dentro dos poderes que a CVM tem, dentro das suas competências, qual foi a nossa ideia? Ora, se temos aqui no Brasil um fundo que é uma jabuticaba, vamos então deixar a jabuticaba de lado e vamos pegar a fruta do exterior, vamos copiar aquela. Então, olhamos para a legislação das jurisdições mais desenvolvidas, em específico e em especial a legislação de Luxemburgo. Não é nenhuma novidade, que a 175 espelha muito a legislação de Luxemburgo. Especificamente escolhemos Luxemburgo porque entendemos que é um mercado muito desenvolvido já, é um mercado centralizado que recebe investidores de toda a Europa e de todo o mundo hoje. Logo, se temos algo parecido com aquele lugar onde o diapasão tem sido maior, a probabilidade do investidor internacional encontrar similitude no nosso produto agora é muito maior. Curiosamente, o maior obstáculo sempre foi esse, né? A responsabilidade ilimitada. Eles sempre acharam um absurdo entrar com dinheiro no Brasil em fundos num país que por si só já tem um risco mais elevado do que o risco da sua jurisdição de origem e ainda assim ter que encarar a possibilidade de uma chamada de capital. Isso sempre foi um terror, literalmente um terror. Eu falo isso hoje sem medo porque é passado, né? Isso sempre foi um terror para o nosso investidor estrangeiro. Tabu, né, um verdadeiro tabu, exatamente. E assim, se nós queremos que o investidor estrangeiro entre no país, e nós queremos, e por que nós queremos? Porque é bom para todos.
É bom para o investidor nacional, é bom para o investidor estrangeiro, que diversifica o seu portfólio, é bom para a eficiência do mercado como um todo. Então, nesse sentido, quando a gente tira essa amarra inicial, já cria um apetite muito maior. Ora, se estamos criando um apetite maior, por que não possibilitar, além da entrada desse investidor estrangeiro pelos nossos fundos, já agora com a responsabilidade limitada, por que não favorecer para ele também a mesma estrutura que ele conhece lá fora? E daí as classes e subclasses. Agora, todos estão enfrentando um momento de adaptação, porque seus fundos agora deixaram de ser fundos e são classes. Olha só, a maior parte agora é monoclasse. Ainda não temos muitos fundos multiclasse, mas eu acredito que com a nossa indústria dinâmica como é, genial como é, não vamos deixar de lado esse fator da nossa indústria. Vocês são alguns dos melhores profissionais de mercado financeiro do mundo. Não se iludam, vocês são. O pessoal na CVM não gosta muito que eu fale essas coisas, não. Porque é adjetivo um pouco, né? Mas se você caminhar um pouco lá fora, se você conversar com outros players, você vai perceber o alto nível de sofisticação do player brasileiro. Então, sim, nós estamos agora com uma legislação super preparada para receber esse investimento externo. Temos equipes no Brasil preparadas para receber esses investidores, altamente capacitadas. E mais do que isso, que eu acho que é a cereja do bolo de fato, permitir ao nosso investidor nacional diversificar o seu risco, investindo, se ele quiser, tudo que ele tem lá fora. Não é uma recomendação de forma nenhuma. Uhum. O que eu quero dizer é uma possibilidade aberta que não existia. Eu sou um investidor de varejo. Eu não tenho R$1 milhão na minha conta. Eu sou servidor, né? Se eu tivesse, seria estranho, né? Seria muito estranho, né? Então, eu sou um investidor de varejo, não sou qualificado. Eu posso investir o meu trocadinho todo lá fora, se eu quiser. Olha que maravilha. Isso é excelente. Por meio de um feeder aqui no Brasil, completamente regulado, completamente sujeito. Se eu quiser reclamar, eu mesmo mando uma reclamação para a CVM. Uma reclamação para você mesmo. O exemplo não foi o melhor, né, Lugão? O exemplo não foi o melhor, você tem razão. Mas vejam bem, essa modificação, ela além de trazer os olhos do investidor internacional para cá, ela abre também os olhos do nosso investidor para fora. E olha, por que não diversificar risco, gente? Por que eu falo isso? Porque hoje o percentual do nosso mercado, da nossa indústria, investindo fora, da indústria de fundos que eu falo. Gente, há mais ou menos 8 meses atrás eram 4%, agora está abaixo de 3%. Gente, o que é isso? Por que essa concentração de risco no nosso país? Por que se a gente tem abertura para investir mais lá fora? Então, assim, eu acho que é um momento interessante para reavaliação de portfólios, porque as oportunidades estão todas dadas. Em especial, no crédito, nos fundos de crédito, eu acredito que com os novos instrumentos de gestão de liquidez que a gente trouxe, a proteção que esses fundos de crédito agora têm é sumariamente superior a antes. Sumariamente superior. Veja bem, eu tenho um problema específico de liquidez. Eu posso ter um gate no meu fundo. Ótimo, eu tive um problema específico ali, eu fecho ele temporariamente e tal. Passa alguns, não passa outros. Não resolveu, não foi suficiente. Beleza, eu faço um side pocket. Pronto, isolei o meu problema, aqui a vida corre normal, aqui eu vou resolver estruturadamente e não danifico o patrimônio do meu cotista. Eu aguardo o melhor momento naquele side pocket para realizar a minha venda, seguro aqui e tal, e ali eu toco a vida. Quer dizer, a gente agora tem os mesmos instrumentos que as jurisdições mais evoluídas têm para cuidar desse patrimônio do nosso cotista. Os fundos de crédito privados, sem sombra de dúvida, são o melhor local para a utilização
desses instrumentos. Mas aí eu vou passar um pouquinho para meus colegas, né? Senão isso vira um monólogo. Eu ia até falar, Lugão, do ponto de vista, né, do escritório que assessora tantos gestores, né, e a Carol na posição de distribuidora desses fundos, como é que vocês acham que a 175 impactou os fundos de crédito? Vamos lá, gente. Oi, agora sim. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com tanta gente de mercado. Acho que o Veloso trouxe muitos pontos importantes aí, né? Já falou de responsabilidade limitada, de exterior. Acho que as classes... Tem uma coisa que a gente está vendo agora no escritório, é um pouco a própria seniorização e subordinação das subclasses, né? Não só dos FDICs. Né? Esse é um assunto aí que a CVM já tem também se debruçado. Né, temos visto aí em fundos imobiliários, temos visto em FIPs, né, então a gente tem criado estruturas de crédito, entre aspas, na cota também. Né. Eu acho que essa é uma novidade que, enfim, o mercado de FDIC já vivia, as outras categorias estão vivendo, estamos começando a discutir isso em FIINFRA, inclusive, que é um fundo de anexo 1, né, e nos fundos de crédito privado anexo 1 típicos. Né, então acho que estruturas a gente vai criar, né? Acho que um pouco o que o Veloso falou. As classes a gente ainda não está usando tanto, né? Um fundo multiclasses, né? Que cada classe é um patrimônio segregado. A gente pretende usar, né? Acho que a CVM ela tinha uma ideia. Eu me lembro lá atrás, conversando com o Veloso, conversando com os reguladores. Tem 30 mil fundos no Brasil, mas na verdade só tem uns 10 mil, né? Porque 20 mil é espelho, é feeder, Então, assim, acho que ainda tem um esforço de melhoria, de infraestrutura de fundos mesmo, de redução de custo de observância, da gente passar a ter classes e subclasses debaixo ali do mesmo, né, do mesmo arcabouço. Teve um cara que eu ouvi, um ex-diretor da CVM, o Pablo Renteria, falou, agora o fundo ele é uma corda e cada classe é um saco. Eu achei interessante, né, porque na verdade o fundo ele amarra as classes, né, que é o saquinho onde estão os ativos. Então, acho que tem muita novidade vindo, o mercado tem criado essas estruturas, acho que os fundos aí 365, os fundos de crédito privado com resgate, eles estão mais sofisticados, né, acho que o Veloso citou o Side Pocket, né, vou citar um caso público aqui, que se já tivesse o Side Pocket, teria sido mais fácil de resolver, né, a gente viveu lá o caso da Capitalis, o Veloso deve se lembrar, muitos aqui talvez se lembrem, alguns tenham alocado dinheiro. No fim deu tudo certo, né? O pessoal conseguiu, mas a gente teve que fechar o fundo por 2 anos, reestruturar a carteira, né? Os gestores, né? Trocou tudo lá, trocou gestor, trocou administrador. Foi um drama. 2 anos depois, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, né? Mas é um caso que na 175 não teria acontecido, provavelmente teria sido conduzido de outra forma. Faz uma barreira aqui, tinha lá uns ativos mais complicados, tinha uma discussão de valuation de alguns ativos, né? Vamos fazer um side pocket e vamos deixar esses ali, né? E na época, a decisão que se tomou, e em conjunto com a CVM, inclusive, foi vamos congelar, estudar. O fundo ficou fechado, né? Os fundos flagship da casa na época. E os novos gestores foram trabalhar de uma maneira com menos liquidez, né? Porque não tinham os instrumentos à disposição, né? Então, acho que esse é um exemplo de algo que a regulamentação agora permite fazer com fundos aí de crédito, o que ela não permitia na época da 555, né? Então, a gente está muito otimista aí com o mercado de crédito enorme, né? Maior que o mercado de equities no mundo todo, né? A gente até viu lá, tem fundos nos Estados Unidos que já são, né? Tem um fundo da Blackstone que é o 37º maior banco do mundo, lá o BCRED. Se você fosse comparar o fundo com um banco, né? Então, realmente, o mercado de crédito aqui para os alocadores que estão aqui, para os gestores que estão aqui, é uma oportunidade gigantesca, né? E para fomentar a economia real, né? Acho que é um instrumento muito bom. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer ao Pátria aqui pelo convite. Acho que o Veloso e o Lugão já foram perfeitos aqui nas colocações, né, sobre 175, mas tentando agregar um pouco pelo lado da distribuição, né? Quando a gente está estruturando um novo produto para chegar ali, né, no investidor final, a regulação ela é uma grande caixa de ferramentas para a gente, né? Então, você precisa entender qual que é a dor ali do investidor final e tentar pegar essa caixa de ferramentas e endereçar
essa dor. Acho que o Veloso principalmente tocou muito aqui nas questões, né, dos gates, das barreiras de resgate, né, do side pocket, que são instrumentos que hoje, quando a gente vê a originação de produtos com as gestoras, né, de produtos de crédito, eles já começam a ser o default, né, de prever isso no regulamento do fundo, porque a gente lembra de casos como o próprio Lugão colocou aqui, né, de Capitalis, o cotista que investiu naquele fundo, ele ficou numa situação complicada quando você tem um evento de crédito. E quando você está falando de crédito, essas situações podem ocorrer. É óbvio que cada vez mais existe uma busca, né, pela qualidade dos ativos, os gestores cada vez mais prestando atenção nisso e a própria regulação, né, pedindo por isso, agora que com a 175 o gestor tem mais responsabilidades. Então, esses instrumentos ajudam muito a gente na hora de construir, né, um produto que vai chegar na ponta final endereçando essas dores. Mas, principalmente quando a gente fala de crédito e pensando em regulação, eu acho que vale destacar aqui, pensando em crédito estruturado principalmente, uma novidade que veio aqui na 175, que foi o anexo 2, né, ali de FDICs. Nós tivemos a atualização da regra de FDIC e veio também uma grande novidade, que foi a possibilidade do FDIC para o investidor de varejo, né? Que isso não... esse produto não era, né, oferecido para o investidor de varejo até ali o advento da 175, e agora é uma nova fronteira, né, para o investidor. E eu, especialmente aqui, eu acho que a gente aqui na XP também, a gente fica muito animado toda vez que a CVM, né, coloca um novo produto para o investidor de varejo. Porque sempre que você coloca, né, e abre essa fronteira, você não está colocando só na mão do investidor final, né, que é a questão da diversificação, que ele tem acesso a produtos e a mercados e a perfis de risco que antes ele não tinha acesso, mas tem essa beleza da indústria de fundos de você retroalimentar, né, várias partes ali do mercado de capitais e a economia real também. Então, você tem ali o investidor final que pode acessar esse tipo de ativo, você tem os gestores que agora conseguem, né, captar mais dinheiro no mercado, originar novas emissões, você tem os empresários que estão lá na outra ponta também tentando conseguir mais crédito, né? Então, a regra veio, né, até com algumas condicionantes, você teve acho que uma preocupação muito grande da CVM, né, com a segurança, né, do investidor de varejo ali, e a questão informacional também. Então, tem algumas restrições, você só pode investir, né, na cota sênior do FDIC, ou então no monocota que só investe em cota sênior, a questão do rating, que é super importante, mas que é algo que a gente vê, assim, do ponto de vista de distribuição, como extremamente relevante, assim, uma nova fronteira e benéfico. Quando você olha hoje, né, a alocação em crédito estruturado, ela vem crescendo muito, assim, principalmente nos últimos 12 meses. Saiu, aliás, hoje, eu nem pude trazer os dados antes, porque eu estava esperando a liberação pela XP, mas o time de research e de análise do time de fundos da XP liberou hoje um relatório focado em cenário de crédito, né, principalmente crédito estruturado, conversando com muitas gestoras. E quando você olha os dados, nos últimos 12 meses, a captação líquida de FDICs foi de 80 bilhões de reais. 80 bilhões, num momento que a gente ainda tem um cenário de captação líquida negativa em fundos, capitaneada principalmente pelos multimercados, que está ali na faixa dos 370 bilhões. Então, você tem 12 meses num fundo que até pouco tempo atrás ficava somente para classes restritas, né, para investidores mais sofisticados, tá puxando tanto aqui, né, a captação, é extremamente relevante. Então, eu acho que, assim, respondendo um pouco da pergunta da Carol, né, a gente é um conjunto de fatores porque isso está acontecendo, mas com certeza a regulação, o advento da regulação com mais segurança, né, mais preocupação, trazer o gestor ainda mais para jogo, né, para ver o que ele está colocando para o cotista, promove, né, e é um catalisador para o que a gente está vendo agora em termos de mercado. Muito bom, gente. Pegando também essa questão do FDIC, né? Veloso, a gente viu a possibilidade, né, da criação do FDIC para varejo, mas a gente ainda tem uma oferta limitada muito por conta de política de investimento, alocação nesse tipo de fundo. Como é que você acha que a gente vai acabar acelerando esse segmento para os investidores de varejo? Bom, primeiro eu vou fazer uma ressalva bem rápida aqui. Eu não respondo pelos FDICs, tá? Quem responde pelos FDICs é a SSE, é o colega Bruno Gomes,
que é o responsável pela área, ele é a pessoa, de fato, mais capacitada para falar a respeito. Mas eu tenho uma opinião, claro. Tenho opinião para tudo, gente. Impressionante. Impressionante. Olha, eu considero o FDIC, sem sombra de dúvida, o fundo mais democrático que a gente tem na nossa estrutura de fundos, né? Ele é o fundo que permite ao seu Zé da padaria securitizar crédito. Olha que barato. Olha que barato. Seu Zé da padaria, o seu Manuel do açougue, todo mundo pode participar de um FDIC. Né? Basta seguir as novas regras, né? Registrar tudo direitinho, botar ali dentro. Então, é um fundo que, de fato, ele modifica a economia real. Né? Tem tudo para crescer. Tá? Todas as novas regras que foram esculpidas, né, no novo anexo 2, elas favorecem a segurança a esse investidor de varejo. Eu até acho que colocaram a segurança no nível que eu diria conservador, tá? Para o FDIC, e que, apesar de ser conservador, esse perfil conservador vai trazer muita segurança para o produto. Tentando evitar maiores comentários sobre FDIC, desculpa, Não, porque claro. eu realmente respeito muito o quintal do colega, né? A gente tem as nossas competências regulatórias, mas falando em crédito privado, o FDIC ele não é mais o único estruturado onde você pode ter direitos creditórios. Falei um negócio estranho, né? A CVM está revendo o anexo 4 de FIPs. Né? Estamos muito ansiosos. Exatamente. Todo mundo já sabe disso. Né? Eu sempre solto uns spoilerzinhos, né, quando eu venho nos eventos. Né? Olha, gente, o novo FIP é um produto completamente diferente. Ele é um produto completamente novo. No novo FIP você vai poder comprar, encarteirar no seu FIP direitos creditórios das companhias investidas. Que bacana. Ele também vai para varejo. Que bacana. E esses direitos creditórios investidos nas companhias investidas, eles têm a segurança do FIP e todo o arcabouço regulatório do FIP. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, eventualmente, algumas amarras que ainda existem no FII, por exemplo, que ainda existem no FDIC, por exemplo, o novo FIP não tem. Quer um exemplo? Dou rapidamente para vocês. A 175 obriga que todos os fundos, no momento... Por que ela obriga todos? Porque isso é uma disposição da parte geral. A parte geral se aplica a todos. A não ser que a parte específica diga o contrário. Né? Como todo mundo sabe, né? Todo advogado sabe disso. Ela obriga que todos os fundos, no momento de reestruturação, deem o direito de recesso aos seus cotistas. Isso vale hoje também para o FDIC, também para o FII e hoje também para o FIP. Hoje, o novo FIP não tem isso. O novo FIP, esse direito não existe. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se em qualquer momento o FIP precisar ser incorporado, ser reestruturado por qualquer razão, o cotista que, por exemplo, tem 20% daquele FIP não vai poder alegar um direito de recesso e prejudicar todos os outros porque os ativos são ilíquidos. Percebem a segurança adicional do produto? Esse produto também vai receber direitos creditórios. Então, cria-se um caminho alternativo com novas amarrações, e, se eu posso bem dizer, novas desamarrações, para que vocês, gestores, possam selecionar o melhor produto para o seu cliente. Então, eu vejo no novo FIP um horizonte, eu acredito, até maior do que o novo FDIC está dando, porque ele traz características de extrema atratividade para o nosso mercado, a espelho do que a gente vê lá fora. Muito distante ainda, tá, pessoal? Novamente, distante, mas já trazendo reminiscências do que a gente vê lá fora. Então, para o crédito privado, sem sombra de dúvida, é uma nova fronteira. E uma fronteira, eu diria para vocês, muito interessante. Afinal, esse novo FIP para qualificado e para profissional
vai poder investir 100% no exterior. Então agora posso montar um FIP e só comprar coisa lá fora? Me livrar do risco Brasil completamente? Pode. Vai poder. Mas não para o varejo. Claro, o varejo tem suas limitações, só 1/3, tal. Justamente para a gente resguardar o nosso investidor de varejo, né? Tudo isso ainda vigora dessa maneira porque ainda não temos a nossa plataforma de full disclosure de ativos, né? Estamos trabalhando junto com a Ambima para a gente, em conjunto com o autorregulador, ter acesso a essa plataforma com dados fornecidos pela própria indústria de gestão, de modo que no futuro próximo, talvez todas essas barreiras de investimento aqui ou lá fora desapareçam completamente. O que é a tecnologia, né? Não apenas a tecnologia, mas a tecnologia quando regulador e mercado caminham juntos, quando regulador e mercado dialogam constantemente. É isso que a gente faz aqui hoje, esse diálogo. Claro, a gente faz isso em outros fóruns também. Carol, se eu puder complementar o Veloso nesse Obrigado, ponto, Lugão, senão eu não paro. Nesse ponto do crédito, eu acho que, né, realmente o crédito ele vai estar em todas as categorias de fundo, né? Na verdade, o FDIC ele tem um histórico interessante. Também não vou só ficar falando coisa que deu errado, mas o FDIC teve problemas e a norma se robusteceu pelos problemas que ocorreram há mais Lugão, tempo. não lembra não, Lugão, meu Deus. Mas já do céu. resolveu. E aí eu acho que a gente está vendo realmente todas as categorias de fundo criando estruturas de crédito, né? Então, nos FIAGROS, né, o FIINFRA, por natureza. Não vamos falar muito de FIINFRA, porque eu sei que tem um painel aí de isentos aí na frente, né? E isentos, bom, até quando? Tomara que, né? Vamos ver como é que No momento não sabemos, né, Lugão? Como é que o negócio vai, né? Mas acho que crédito tá perpassando todas as categorias. A gente compartilha da opinião do Veloso que no escritório que o FIP vai ser eu diria que um veículo para capital privado. É assim que a gente está vendo o FIP, o novo anexo 4 aí que a CVM teve a delicadeza de não soltar, né? A gente acabou não soltar em junho, porque ainda está tendo adaptação, né? Eu falei, vai atrapalhar a cabeça do pessoal, né? Então, assim, eu acho que o novo anexo 4 deveria tornar o FIP esse veículo de capital privado, né? Porque quando você olha para o anexo 1, né? O que é o anexo 1, né? Que é de todos os fundos, né? Renda fixa, multimercado, FIA. Ele é o veículo dos ativos financeiros, né? Então, a ação de companhia aberta, ou a debênture certificada, tem lá uns pocketzinhos para crédito privado, né? Não objeto de oferta pública, né? O anexo 1 trouxe um pouquinho ali, né? Alguns ativos financeiros novos, mas o anexo 4, ele vai permitir que a gente utilize o FIP nessas diversas estratégias, né? Estratégias de crédito privado em geral, estratégias de recebível da companhia, né? Em situações de special seats, é muito comum, né? A pessoa comprar a companhia e ela precisa comprar os créditos também, né? Para reorganizar a companhia. Para poder fazer isso via FIP, né? Os fundos estrangeiros e locais de special seats já fazem isso e fazem estruturas bizantinas de complexas, né? Isso vai facilitar. Então a gente vê o FIP como um veículo de capital privado em geral, né? Seja dívida, seja equity, seja quasi-equity, né? Sejam aquelas estruturas híbridas. Isso no nível da carteira e no nível da cota. Eu sei que eu estou fazendo a provocação da cota, porque a gente também tem feito cota sênior aí para profissional, né? No FIP, essa vai demorar um pouco mais, né? A cota sênior do varejo no FIP vai demorar um pouco mais, mas quem sabe... Você sabe que eu sou entusiasta do tema, né? Mas realmente tem delicadezas. Quem sabe a gente chega lá na cota sênior também e começa a oferecer produtos com senioridade também em FIP, né? Às vezes dando uma proteção para o investidor menorzinho, né? Numa cota que tem privilégio em relação a uma outra cota. Então, acho que para complementar o Veloso, acho que todos os fundos vão passar por crédito, né? Todos eles, do anexo 1 ao 6. Não vou falar dos outros que eu não entendo. No Fundcine, tem lá aqueles outros fundos menorzinhos, né? Mas do 1 ao 6... Só para profissional. Todos eles vão passar por crédito de alguma forma na carteira, com ativo financeiro, ou com crédito privado, ou com
com os tais direitos creditórios. Acho que é isso aí, né? E teve um outro dado, né, Carol, que eu acho interessante, que é a desbancarização do crédito, né? Isso é uma coisa que CVM, Bacen tem, e a gente viu o FDIC crescendo 30% ano passado. Tem um número, gente, que acho que é 2028, eu vi isso semana passada. Em 2028, se a tendência continuar assim, o principal crédito, né, o principal financiador das empresas do Brasil não será o sistema bancário, será o mercado de capitais. Isso é interessante também, né? E como? Por meio de produtos de crédito direto, aí as debêntures, os CRIs, os CRAs e etc. E por meio dos fundos de crédito, né? Então, isso é uma coisa que já está acontecendo nos Estados Unidos, já falamos, já está acontecendo na Europa, vai acontecer no Brasil também. E tá aí, 2028. E se eu puder adicionar aqui, acho que de novo, né, Veloso e Logão colocaram vários pontos extremamente relevantes. E um pouco da beleza, de novo, da estrutura aqui de fundos, né, que como na fala do Logão ficou muito claro, não é porque é um FIP que não vai fazer crédito. Não é porque é um FDIC, então só um FDIC pode fazer crédito estruturado. Você tem vários arranjos que você pode colocar aqui numa estrutura de fundo. E isso é extremamente importante, porque quando você olha dados também, né, de resiliência da carteira aqui dos fundos e de rentabilidade, de entrega ali, né, para o cotista, você vê que cada vez mais, né, você tem aqueles fundos de crédito extremamente líquido, que tem, enfim, a sua relevância também, mas quando você tem uma carteira híbrida que investe pelo menos uma parte dela num crédito estruturado, não necessariamente precisa ser um FDIC, pode ser um fundo de anexo 1, que tem lá os limites do que ele pode investir, você torna, né, aquele fundo e a entrega dele mais resiliente, principalmente no longo prazo. Porque quando você vai para o crédito estruturado, você tem ali, né, você tem um perfil de risco diferente, mas um perfil de spread diferentes também e de entrega, né, para o cotista. Nesse estudo que eu comentei hoje, que saiu mais cedo também, o time ali de research, de análise da XP, olhou muito para isso, que vê que esses portfólios que são mistos, então 70% num crédito líquido, 30% num crédito estruturado, são muito mais resilientes no longo prazo e entregam, né, retornos melhores aqui para os cotistas. E também tem um outro ponto que é extremamente benéfico para o mercado, que é de alongamento do passivo, né? Então você sai daqueles fundos que eram os D360, que às vezes tinha um pouco de desconforto, principalmente do investidor do varejo, né? Mas, poxa, se eu precisar do meu dinheiro, vou pedir o resgate, só daqui a um ano que eu recebo, né, meus valores. Agora, conforme a indústria, né, vai se desenvolvendo, você tem cada vez mais FDICs ou fundos de crédito que são D120, D90, que são resilientes, que conseguem fazer a gestão da carteira com todos esses instrumentos que o Veloso estava comentando que a gente tem hoje, e ainda entregar na outra ponta, né, que é para o cotista final, os anseios dele, né, a questão da liquidez, a questão da entrega de rentabilidade. Então, acho que é um panorama, assim, apesar do momento atual que a gente está, o momento fiscal, que nem o Lugão comentou, que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está passando por muitas mudanças, ainda é um panorama muito positivo, quando você olha, né, o que está acontecendo, tem novidades aí que nem o Veloso colocou, né, quando a regra de FIP sair, muita coisa nova que a gente vai poder fazer e continuar desenvolvendo o mercado. Então, acho que é importante colocar isso, né, acho que é muita notícia que está rolando, mas que é um panorama ainda positivo do que a gente pode fazer daqui para frente. Muito bacana, gente. Para a gente encerrar aqui o nosso painel, eu vou abrir uma última pergunta público, mas assim, o debate está super interessante. Ainda bem que é gravado, porque a gente vai revisitar depois várias falas do Veloso aqui com os spoilers. Bem, então eu tenho uma última pergunta aqui como espectadora, né? A gente teve uma mudança regulatória relevante, ao passo que, embora a gente não tivesse previsto, quando aconteceu, formou uma tempestade perfeita, que foram as últimas mudanças tributárias dos fundos, né? Tanto da parte, aqui no Pátria, até quando a gente começou nossas estruturas de crédito mais líquido para o público qualificado, mas que se fosse, né, um investidor pessoa física, a gente começou a montar estruturas de multimercado, que compravam créditos. Colocávamos um resgate que julgávamos acertado, mas mesmo assim a gente não colocava FDIC, não colocava no FIP, a gente criava um multimercado. E assim a indústria caminhou muitos anos.
E com a questão tributária, principalmente relacionada, né, à isenção do come-cota, a indústria de FDIC, ela cresceu pra caramba, como a Carol falou, né, os 80 bilhões. Vocês têm visto, né, principalmente o Lugão e principalmente você, Carol, olhando e dialogando com vários gestores do mercado, muitas transformações de fundos para FDICs ou FIC de FDICs? Temos visto. Acho que temos visto um monte de coisa por conta da Lei 14.754, né? Que é a lei do ano passado, que é o famoso come-cotas dos fundos fechados. Então, sim, tem gente fazendo discussão para transformar em FDIC, tem algumas restrições. O que a gente também tem visto, o pessoal fazendo FIN 95, né? O famoso FIN 95. Então, na estrutura, vamos chamar assim, o wealth management padrão do brasileiro de alta renda, era o famoso fundo exclusivo, né? Multimercado, com aquele diferimento a perder de vista. Na CVM a gente chamava do tudo tudão. Tudo tudão. Pode tudo ali dentro. Era o multimercado para profissional, né? Esse produto, né, mudou muito, né? Tem gente que faz, ainda tem, mas como é que o pessoal tem feito, né? Hoje em dia, a sua carteira ilíquida, você põe no FIN 95, né? Então, na carteira ilíquida você vai ter FDIC, você vai ter FIP, fundo imobiliário, né? E aí você vai tratar, às vezes, o crédito, né, em volumes maiores na carteira administrada. Porque na pessoa física não tem come-cotas, né? A pessoa física ainda, né? Tomara que não tenha, mas enfim. O governo vai comer a cota da pessoa, não sei como faria. Mas enfim. Então o que a gente mais tem visto nas estruturas de wealth, vamos chamar assim, é de fato, o FIN 95 com a carteira. A gente tem visto algumas transformações de FDIC e a gente tem começado a ver FDICs diferentes, né? Então, assim, tem até um FDIC aí que uma outra casa lançou esses dias, listado em bolsa, né? Acho que essa é uma novidade que a gente vai começar a ver, né? Então, FDICs monoclasse listados em bolsa, né? No sistema Puma mesmo, aquele sistema D+2, né? Tem uma casa que lançou recentemente esse produto, então isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Acho que e é engraçado, né? Eu peguei o material publicitário, né? Eu falo, no Brasil tem muita gente que vende isenção, né? Tá até errado o jeito que vende, né? Você tem que vender o produto, né? Se ele é isento, né? É uma coisa bacana. E aí eu tava olhando o material publicitário e agora o pessoal vende, não tem come-cotas, né? Então um pouco a provocação da Carol. Esse FDIC listado dessa outra casa tá assim. E olha lá, esse aqui não tem come-cotas. Então, de fato, o pessoal vai passar a usar o FDIC, né, nesse tipo de situação, Carol. E complementando o Lugão aqui pela visão que a gente tem na XP, né, são mais de 300 gestoras na plataforma. E muitas delas têm células de crédito. Então, essa tempestade perfeita, né, que a Carol falou, ultimamente, de mudança regulatória, mas mudança tributária, fez muita gente se mexer também, tentar entender quais são essas melhores estruturas. Da mesma forma que acho que o Lugão é muito provocado no escritório, a gente também é muito provocado sobre o tema. A gente vê cada vez mais as gestoras tentando estudar e entender se faz sentido, né, você estruturar esses mandatos de uma forma que consiga fugir do come-cotas, porque, querendo ou não, esse é um ponto muito sensível, principalmente por investidor, quando você está falando de investidor varejo, você falar de um produto que tem o come-cotas versus um produto que não tem, sempre tem uma inclinação para o que não tem. Por mais que você explique o produto, você mostre, né, as simulações que ainda tem, ou existem benefícios, né, nos produtos que existem, que tem o come-cotas, mas acaba sendo um ponto de atenção que chama o mercado todo a olhar para isso. O que a gente vem vendo desde ali, né, da última regra, tentativa de adaptação, tem alguns entraves, como o Lugão falou, mas cada vez mais o mercado olhando para isso e muito também no gancho do FDIC para varejo, né? Acho que o FDIC do varejo para o varejo ainda não está no que a gente gostaria que fosse, né? Está começando aos poucos. Como acho que um pouco do que o Veloso comentou, né? Tem restrições ali, tem uma estrutura um pouco mais conservadora, mas final do ano passado para cá, a gente vem provocando muitos gestores sobre isso, mas também escutando muita provocação dos gestores e cada vez mais querendo colocar esse produto para o varejo, por todos os pontos que a gente comentou aqui, né? Que são extremamente benéficos. Então, a gente espera, né, que ao longo desse ano e do próximo, cada vez mais esse mercado seja fomentado também. Você me permite uma reação rápida aqui. Reação positiva, tá, gente?
multimercados que eram muito concentrados, né, em FDICs, em FIIs. Claro, né, eles estão sim fazendo essa transição, né, essa transformação. Muitos deles, não todos, mas muitos deles estão fazendo essa transformação em virtude da 14754, a lei tributária, né? Em função da nova lei tributária, mas também em função dos novos parâmetros para os fundos multimercado, né? Agora a gente tem limites por emissora, limites por tipo de ativo bem diferentes daqueles que a gente tinha no âmbito da 555. Isso quer dizer, aquele tudo-tudão para profissional está valendo, mas para qualificado e varejo já não pode mais, né? A regulação não permite, né? Se for para qualificado e tiver formador de mercado, você consegue atingir até o limite de 60%, que particularmente, na minha humilde visão, 60% Tá bom, né? em cotas de FDIC já descaracterizou completamente o fundo como um multimercado, né? Mas a legislação permite, a norma permite, então tá tudo certo. Só que muitos ultrapassavam esses 60%, ultrapassavam os limites, e por uma questão de adaptação à nova norma, eles estão sendo obrigados também a fazer essa transformação. Isso é, esse movimento de transformação, ele está originado por essas duas razões, não apenas a tributária, mas também uma exigência normativa, né? Uma última observação que eu gostaria, eu sei que está vermelhinho, mas só para, como eu sou head da parte de supervisão, e eu espero não ter que fazer nenhuma ação de supervisão em nenhum de vocês, né? Esse é sempre o nosso maior desejo, que o mercado funcione a plena eficiência e que o regulador tenha mínimas ações de supervisão necessárias. Isso seria o mercado ideal, né? Onde o regulador só seria desenvolvimentista, né? No entanto, é muito importante para mim fazer esse alerta para vocês. Os fundos de crédito privado, eles, uma vez que você termine a sua adaptação, até 30/6 você pode colocar no seu regulamento, sem assembleia, os novos dispositivos, até 30/6. Sem assembleia, você pode colocar lá o seu gate, o seu side pocket, não tem problema nenhum, está dentro do movimento de adaptação. Após isso, uma dificuldade adicional necessária, você vai ter que fazer uma assembleiazinha, não tem problema nenhum também, eu acho que isso é totalmente benéfico ao cotista, não vejo problemas de você ter aprovação, a não ser pelo dedo do cotista lá votando, que às vezes isso é um grande desafio, né? Nos fundos multitudinários isso é um problema. Mas o que eu quero dizer sobre a supervisão disso? Seria interessante e prudente que todos aqueles que distribuem e gerem fundos de crédito privado privilegiem os seus regulamentos com esses novos instrumentos. Aí eu repito, seria interessante e prudente. Por quê? Primeiro, benefício dos seus cotistas, né? São armas novas que a legislação coloca ao seu dispor para você defender o melhor interesse do seu cotista. E se num momento de crise, num momento onde o seu fundo passe por um estresse inesperado e exige de você ações incisivas na defesa do patrimônio do cotista, se você não tem esses instrumentos no seu regulamento à sua disposição, você tem menos armas. Se isso gera um dano para o cotista e ele faz uma reclamação na CVM, eu não vou conseguir não perguntar para o gestor o seguinte: por que você não colocou isso no seu regulamento? Por que você não botou isso se você tinha armas para defender o seu cotista? Não é obrigatório. Mas o seu perfil, o fundo que você gera, tem um perfil de risco próprio para essa dinâmica. Por que você não o fez? É melhor não responder essa pergunta, eu imagino, né? No âmbito de uma supervisão. Tá? Não estou dizendo que a CVM vai sancionar, não. Vejam bem, não falei isso. Eu falei que eu vou perguntar. Se o caso ocorrer, gente. Não, é uma pergunta lícita, né? Então, assim, a sugestão é: protejam o seu cotista da melhor maneira possível. Eu sei que isso é o óbvio, né? Mas, às vezes, o óbvio sendo dito, né, ele ressoa melhor, né? É isso, pessoal. Muito obrigada, gente. Obrigado, pessoal.